Bom, pessoal, então vamos à correção da nossa lista de exercícios de fixação sobre tabela periódica e propriedades periódicas. Eu disponibilizei aqui no slide para vocês uma tabela periódica padrão, que é a tabela que normalmente vocês encontrarão aí para fazer prova, fazer concurso, que é a tabela padrão disponibilizada, tá, de maneira oficial. E também coloquei aqui um resumo das propriedades periódicas, tá, de como consultar aqui de maneira rápida as propriedades periódicas de raio atômico, eletropositividade, energia de ionização, reatividade, afinidade eletrônica, densidade, eletronegatividade, ponto de fusão e ebulição. Vejam que eu coloquei também aí as propriedades periódicas físicas, né? Densidade, ponto de fusão e ebulição. Então vamos aos nossos exercícios. Utilizem dessa tabela periódica para fazer esses exercícios e consultem para estudo esse resumo, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão. Considere as seguintes informações relativas aos elementos químicos genéricos X, Y e Z. X está localizado no grupo dos metais alcalinos terrosos e no quarto período da tabela periódica. Y é um halogênio e apresenta número atômico 35. Z é um gás nobre que apresenta um próton a mais que o elemento Y. Então vamos lá. O que o exercício nos dá? X está localizado no grupo dos metais alcalinos terrosos e no quarto período da tabela periódica. Se vocês pegarem a tabela periódica aí, vocês vão ver que metal alcalino terroso, que é família 2A, quarto período da tabela periódica, vocês vão ver aí que vocês vão ter o cálcio, né? Eu tenho família 1A, família 2A, quarto período, seria o elemento cálcio. Y é um halogênio e apresenta número atômico 35. Então, o número atômico 35 e família 7A, né? Que seria um halogênio. Então, nós estamos falando do bromo. E Z é um gás nobre que apresenta um próton a mais que o elemento Y. Então, se o número atômico de Y é 35, o número atômico de Z com um próton a mais é 36. Realmente é um gás nobre de número atômico 36, que seria o criptônio. Observem isso aí na tabela periódica. Então, analise as afirmativas abaixo aí para a gente ver o que é correto. Então, vocês têm aí agora o resumo também das propriedades periódicas. Vamos acompanhar aqui. X é mais eletronegativo que Y. Então, a gente sabe que X é cálcio e Y é bromo. Então, vocês vão ver que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, né? Vocês podem ver aqui, ó, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se nós temos cálcio como X, bromo como Y e criptônio como Z, o mais eletronegativo deles, se eu estou dizendo que a eletronegatividade aumenta nesse e nesse sentido, desconsiderando aqui gases nobres, né? Então, eu vou ter que o Y é mais eletronegativo do que X. Então, letra A, incorreta. Y apresenta ponto de ebulição maior do que X. Ponto de ebulição, tá aqui, ó, um pouco mais complexo, né? Mas o Y seria o bromo e o criptônio. A gente sabe
o bromo e o cálcio. A gente sabe que o cálcio é um sólido a temperatura ambiente e o bromo é um líquido a temperatura ambiente. Por aí você já sabe que essa alternativa é incorreta, né? Que o X teria um ponto de ebulição maior do que Y, já que Y já é líquido a temperatura ambiente. Z apresenta grande capacidade de se combinar com Y. Z é um gás nobre, então o gás nobre não apresenta grande capacidade de se combinar com nenhum outro elemento químico, né? Ele já tem aí a regra do octeto satisfeita, então vamos desconsiderar. X, Y e Z apresentam propriedades químicas semelhantes? De maneira nenhuma, né? Eles são de famílias diferentes. Um é um metal alcalino terroso, que é o cálcio. Um é um halogênio, que é um bromo. E o outro é o criptônio, que é um gás nobre. Apesar de todos estarem no quarto período da tabela periódica, observe só. Cálcio, metal alcalino terroso, família 2A, todos no quarto período, 1, 2, 3, 4. Bromo, que é família 7A, e criptônio, que é 8A, aqui, gás nobre. Então, apesar de estarem no mesmo período, eles não são da mesma família. Então, eles não apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, Z tem maior potencial de ionização do que X ou Y. Claro, né? A gente sabe que o potencial de ionização é a energia necessária para ionizar. E como que se ioniza um gás nobre com 8 elétrons aí na camada de valência, com a regra do octeto completa, né? Então, o potencial de ionização dos gases nobres é muito grande. Então, essa é a resposta correta. Vamos para o segundo exercício. Com relação ao mesmo grupo de elementos, ou seja, da mesma família, né, da tabela periódica, pode-se afirmar que átomos com maior raio atômico estão localizados. Dá uma olhada. Temos aqui o raio atômico, olha só. Da direita para a esquerda e para baixo. Então, vamos observar aqui que o frâncio é o elemento de maior raio atômico da tabela periódica, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 camadas. Então, se o raio é o diâmetro, aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Observem que eu tenho o núcleo e as camadas. Quanto mais camadas, maior será o diâmetro e o raio atômico. Então, se o frâncio tem 7 camadas, todos os elementos que estão aqui no sétimo período têm um raio atômico maior, né? Agora, por que o frâncio e não os outros elementos com maior número de prótons? Porque 7 camadas com 87 prótons, eu tenho uma atração menor do que 7 camadas com 113 prótons. As 7 camadas com 113 prótons, com 118 prótons, por exemplo, elas vão estar mais próximas do núcleo devido à atração de cargas positivas com cargas negativas. Então eu posso dizer que aqui no 118, os 118 elétrons vão puxar as 7 camadas pela atração prótons e elétrons. A eletrosfera vai ser aproximada do núcleo. Ao contrário daqui, que eu tenho 87 prótons e eu tenho a atração de 87 cargas positivas. Então as 7 camadas vão estar menos atraídas e vão estar mais dispersas. Entenderam por que o raio atômico aumenta? De acordo com o número de camadas, mas é menor para aquele elemento que tem as 7 camadas, mas que tem menos prótons, ok? Então, no topo, extremidade superior de seu grupo, não. No final, extremidade inferior do seu grupo, justamente por causa das 7 camadas. No meio de seu grupo, ou é impossível predizer o raio atômico de um elemento a partir de sua posição no grupo? Não. Quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior será o raio atômico, né? Para uma mesma família. Bom, então vamos aqui à questão número 3. Dada a configuração eletrônica, né, dos elementos químicos a seguir, nós temos aí 5 configurações eletrônicas. Ó. O que a gente tem que fazer? Somar os elétrons. 2,
4, 10, 12, 13. Então, nós temos que esse elemento químico de Z, número atômico igual a 13, é o alumínio. Próximo, nós temos Z17, cloro. O próximo, nós temos aí o Z igual a 18, é o argônio. O 4, número atômico 19, potássio. E o 5, número atômico 12, magnésio. Então nós temos um alumínio, que é um metal da família do boro. Temos o cloro, que é um halogênio, 7A. Temos o argônio, que é um gás nobre. O potássio, que é um metal alcalino. E o magnésio, que é um metal alcalino terroso. Então vamos lá. Pode-se concluir que os elementos 1 e 3 são metais. 1 é alumínio, alumínio é metal. 3 é argônio, argônio é gás nobre, então não. Os elementos 1 e 2 são eletronegativos. Bom, nós temos o elemento 1, alumínio, e o elemento 2, cloro. Então, o que nós temos? Um tem tendência a doar elétrons e o outro tem tendência a receber elétrons, não é verdade? Nós temos que o alumínio da família 3A, ele é mais 3, tendência a doar 3 elétrons, e o cloro da família 7A, menos 1, tem tendência a receber elétrons, então também não está correta. Os elementos 1 e 4 são metais. 1 é alumínio, alumínio é metal. 4 é o potássio, que é um metal alcalino, correto? O elemento 3 é um gás nobre? Sim, 3 é o argônio. Os elementos 2 e 4 são eletropositivos? O que a gente pode analisar aqui, ó? 2 é o cloro e 4 é o potássio. A mesma discussão do 2, né? Enquanto o elemento 2, que é o cloro, é da família 7A menos 1, tem tendência a receber um elétron, o 4, que é o potássio, que é da família 1A, que é um metal alcalino, ele tem tendência a doar elétrons. Bom, temos o último aqui, que os elementos 2 e 5 são ametais. 2 é o cloro, que é um ametal, está correto. E 5 é um magnésio, que é um metal. Então, nós temos essa alternativa também como incorreta. Bom, então vamos ao exercício aqui número 4. Baseado na localização dos elementos na tabela periódica, o químico pode correlacionar os dados referentes aos elementos e predizer logicamente propriedades e reações. Recorra à tabela periódica e determine. O elemento que é um metal alcalino terroso e tem maior eletronegatividade de seu grupo. Então, o metal alcalino terroso, família 2A, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, família 2A. A eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Como nós estamos falando de uma mesma família, que é a família 2A, não tem como a gente considerar esse crescimento da esquerda para a direita. A gente vai considerar somente o crescimento aí da eletronegatividade de baixo para cima. Então vai aumentar a eletronegatividade no sentido de baixo para cima: rádio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio e berílio. Então, o elemento que é o metal alcalino terroso com a maior eletronegatividade do seu grupo vai ser o berílio. Quinta questão. Considere as seguintes afirmativas em relação às propriedades periódicas. O flúor tem raio atômico maior que os demais halogênios,
porque tem menor número atômico do grupo. O que a gente viu? O raio atômico ele aumenta de acordo com o número de camadas. Então, na família 7A, à medida que eu desço flúor, cloro, bromo, eu vou aumentando o número de camadas. Consequentemente, eu vou ter mais camadas, o diâmetro e o raio vão ser maior. Então essa é falsa. Na família dos gases nobres, o potencial de ionização é nulo, porque esses elementos não formam compostos. Isso não é verdade. A gente sabe que o potencial de ionização é muito alto, porque eles tendem a não formar compostos mesmo. Mas existe a possibilidade real na prática de se fazer isso. Então também está errado. No mesmo período, na mesma linha da tabela periódica, um elemento atômico de número atômico Z tem sempre maior afinidade eletrônica do que o de número atômico Z-1. Aumenta o número de prótons, maior as cargas positivas. Então, resposta verdadeira. Qual que é a nossa resposta? É as afirmativas corretas. Na verdade, a afirmativa, né? Porque somente a asserção 3, letra C. Bom, pessoal, então foram só esses 5 exercícios mesmo, só para vocês fixarem um pouco aí do conteúdo, né? Deem uma olhada na matéria novamente, né? Nos slides. Façam os exercícios que estão nos slides, que foram das nossas aulas. Façam esses exercícios aqui novamente, só para vocês verem como esses exercícios são cobrados, tá? Então, qualquer dúvida, façam contato e teremos uma oportunidade depois de ver novamente esse conteúdo no a nossa aula revisional, o nosso resumão aí para a segunda etapa. E qualquer dúvida vocês façam contato, tá? Vamos manter aí o conteúdo em dia. Tenham sempre a tabela periódica em mãos e esse resumo que eu deixei para vocês aí no início desses slides pode ajudar bastante a compreender as propriedades periódicas, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.